Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde nós vamos falar de empreendedorismo nosso. Ó, todos pode. Hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios aqui uma pessoa que transformou a rotina fitness em um negócio. Ela que é uma pessoa leve, comunicativa e espontânea. Estou falando de Carla Pires. Tudo bom? Tudo bem, Carla? Apresenta Carla para quem está te assistindo, sem falar o que você faz. Vai ter um delayzinho normal, mas pode ficar à É, vontade, até pra gente. tudo bom. Meu nome é Carla, prazer. Primeiramente, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É o que falar de mim, né? Nem eu sei como começar. Mas eu sou uma pessoa assim que eu sou muito espontânea, criativa, sempre tento ver uma oportunidade assim na vida, né? Nas coisas, muito determinada em tudo. No mundo do empreendedorismo, qual a importância da família Ai, para muito, você? muito importante, muito importante. Minha mãe sempre me apoiou muito do começo, ela que me ajudou na questão de investimento também. Ela e meu pai, a gente ia pra Feira de Santana comprar mercadoria e tudo, e ela que me deu esse pontapé inicial. Eu falava pra ela que queria começar uma loja, ela falava: "Carla, vai, faz. Você consegue, a gente ajuda". Tenho minha irmã também que me ajuda muito nas gravações, meu namorado também me ajuda muito, sempre tá me mandando ali ideias de vídeo do que fazer. Então, assim, eu acho que é a chave principal pra gente começar e ter um gás, né. É o alicerce. E como inspiração no meio da família, tem alguém que você se inspirou que já empreendia ou você veio de CLT raiz e começou em você essa veia empreendedora? De família De já. Meu família. pai e minha mãe são minhas inspirações, assim, nível hard, porque meu pai e minha mãe já tiveram comércio, hoje em dia não tem mais, só que meu pai ainda assim trabalha com essas coisas, tudo que meu pai pegar para vender, ele vende. Minha mãe, ela faz transporte escolar e na pandemia ela começou com a confeitaria, que eu vendia com ela. Quando eu estudava, eu levava para a escola bolo de pote, trufa, já vendia na escola. E quando veio a pandemia, eu falava para ela: "Minha mãe faz, que aí a gente vai vendendo, eu vou O ajudando a start senhora". veio na pandemia. Isso. Aí ela começou a confeitaria, eu comecei um pouquinho depois, com a loja. Mas a minha inspiração vem muito dela, porque hoje eu vejo ela trabalhar com 2 coisas e ainda dar conta de tudo, dar conta da gente, dar conta da Da casa, de casa. tudo. E assim, é uma pessoa muito esforçada em questão disso, que ela pode estar cansada como for, tá ali esgotada, mas ela tá ali fazendo e ela me incentiva muito a ser assim. Ela: "Carla, você tem que fazer, se você tá cansada, você faz mesmo assim, tem que fazer e vai pra você conseguir crescer", e acho que ela que Ou é seja, minha maior se inspiração. dividir em multitarefas hoje reflete um pouco da que sua mãe te inspirou. Exatamente. Eu costumo dizer que o nosso destino ele dá sinais. Em que momento da sua vida de infância, você está muito nova, ainda muito jovem, mas que Uhum. momento, assim, da sua infância que apontou para o que você faz hoje? De repente, não especificamente Sim. no mundo fitness, mas de empreender em si. Qual momento, assim, que já apontava para esse caminho do empreendedorismo? Tem É, algum momento eu que te acho marcou? que por conta de sempre ver tudo disso muito em casa, minha mãe também já vendeu bijuteria, várias coisas, então eu acho que eu sempre tive muito esse exemplo Entendi. dentro de casa, né. E assim, quando as pessoas perguntavam assim: "Ah, você quer ser o quê?", não sei o quê, fala assim, quando a pessoa fala: "Ah, você tem que ser médica, você tem que ser isso", eu não me via, não conseguia me ver. Minha avó tinha muito isso: "Ah, você tem que ser médica". E eu falava: "Minha avó, não consigo me ver assim". E aí eu volta e meia eu brincava, eu falava: "Não, vou ser empresária, vou ser assim e tal". Na Aí infância sempre você já gostei. dava É. você teve experiência de empreender antes? Tive somente com a Ou questão dos o início doces, dos dos doces? doces, que eu vendia os doces para minha mãe, eu vendia mais para ajudar ela, e aí ela sempre me dava uma parte, a gente vendia, mas a maior parte sempre ia para ela. E aí, como ela estava precisando de um a mais, aí eu fazia mais para ajudar mesmo. Aí eu comecei assim, depois eu já trabalhei também com a internet, na época como afiliada digital, na pandemia, mas Conta mais depois sobre isso aí, como funcionava essa afiliada digital. eu vendia alguns cursos digitais, Entendi, então que ensinava as pessoas a trabalharem entendi. de forma geral. E aí foi uma época também muito boa, eu comecei foi em 2021, eu acho. Foi 2021, entre 2022 eu fiquei mais ou menos um ano
consegui também ter bastante resultado, só que aí foi daí que começou a surgir meu interesse na loja. E aí eu peguei o dinheiro que eu ganhei vendendo isso e comecei a investir na loja. Minha mãe também me ajudou com uma parte e eu com outra. Aí daí que surgiu o interesse da loja e tá aí até hoje. O que veio primeiro, CLT, que serviu como base, ou você começou empreendendo e o CLT como escape? O que que veio primeiro? Que hoje você trafega Equilíbrio nesses nos 2 dois. universos aí. Isso. Primeiro veio a loja, né. Eu trabalhava, assim, meio período em alguns lugares lá mesmo onde eu moro. Já trabalhei em mercado, aí eu ficava sempre assim, meio período e o outro período, como eu estava estudando também, finalizando o colégio, aí conciliava meio que tudo. E aí depois eu comecei a fazer o curso técnico de administração. Quando eu comecei a fazer o curso técnico, eu consegui um estágio. E aí daí que começou a equilibrar tudo, o estágio, Legal. o curso e a loja. Confesso que nessa época a loja também ficou um pouquinho, parada por conta de não estar conseguindo conciliar tudo, mas aí aos poucos eu fui Você foi voltando, fui ajustando. ajustando a rotina. E aí depois de 2 anos de estágio, eu fiquei como CLT e foi assim, ó, a fase mais que começou o desafio mesmo, de ter que conciliar, de chegar tarde em casa e ainda ter que fazer as coisas. Então eu uso ainda muito o final de semana para isso. Um sábado antes eu trabalhava dia de sábado, já agora eu não trabalho mais, então aí já fica uma folga melhor para mim. Mas era o domingo pela manhã toda que eu tirava para gravar conteúdo, tirar foto, fazer provador, já para deixar ajustado durante a semana. E o dia da semana que dava para fazer alguma coisa que eu via que conseguia encaixar, eu fazia. O conteúdo hoje das redes sociais é referente à loja ou é uma atividade paralela, um hobby ou como você encara esse conteúdo? Ou Hum. você junta os 2? Eu encaro mais como O um trabalho, trabalho mais mesmo, voltado para a loja ou um trabalho paralelo ao que você pra faz na loja? loja, Para a pra loja. loja. Isso. E essa co me conta sobre essa comunidade que você criou e essa ideia que você teve de transformar uma rotina fitness em um negócio. Eu Como veio o comecei start? eu estava começando na academia, e aí eu não achava roupa do jeito que eu gostava. As roupas que Tinha vendia por trás uma lá necessidade também pessoal. isso. Aí eu ficava: "Meu Deus, aqui não vende uma roupa boa", às vezes roupas que a gente acha só acha em shopping, caro, tipo assim, um preço muito elevado e às vezes a qualidade nem era, assim, uma qualidade tão boa para você pagar um preço tão caro, sabe, e não era tão acessível. E aí eu ficava falando com minha mãe isso, e aí como eu já queria também começar a vender uma coisa, eu estava pesquisando se iria entre maquiagem, roupa ou roupa de academia, aí eu fiquei pesquisando, e aí achei, eu tive a ideia, falei: "Minha mãe, eu vou fazer a loja de moda fitness, de roupa de academia", porque como a gente já tá treinando muito, na época ia eu, minha mãe e minha irmã juntas pra academia, e aí a gente começou. Surge aí a Evolution Boss, não Isso. é? E qual o maior desafio quando, eu costumo dizer que tudo que está em nossa volta um dia existiu na cabeça de alguém, na ideia de alguém. E como Uhum. foi colocar essa ideia no papel e ver que o negócio era valendo mesmo, Eu comecei a pesquisar os maiores muito. desafios. Ó, maiores desafios foi primeiro achar fornecedor. Foi muito difícil, a gente precisou viajar para Feira de Santana para ver se conseguia alguns. A gente achou, mas aí foi a questão de pesquisar. Aí tinha que pesquisar público, entender o que é que o público gostava, saber mais sobre essas coisas, acho que essa foi a parte mais difícil, o começo mesmo. Porque a ideia ali a gente tem, a gente cria, o nome é fácil de criar, Sim, você a gente se saber o que apaixona logo pelo nome. a identidade visual Sim, também, com o sim. tempo foi melhorando, foi aprimorando, hoje tá do jeito perfeito que eu sempre quis. E assim, achar roupa de qualidade, no começo foi muito difícil. Eu comprava as roupas, mas eu não me apaixonava por aquilo. E aí foi indo, pesquisando, 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 aí achei um polo lá em Pernambuco, que é o polo central de roupas fitness. E aí eu comecei a comprar de lá e eu vi que quando eu comecei a comprar umas roupas de qualidade melhor, eu consegui alcançar o público que eu já estava querendo, Maravilha. que era o público ideal, que busca mesmo por conforto, por leveza, por uma roupa que, assim, vá além da academia. E aí hoje já estou com esse público também se tornando mais consolidado, de Hoje qualidade. você revende
é de um fabricante ou a gente chama no mundo digital de white label, ou seja, o rótulo em branco que você uma fábrica produz e você coloca a sua marca. Isso, eu faço isso. Maravilha, maravilha. E hoje a Evolute Boys, o que que ela oferece diferencial? Você está no meio competitivo, eu creio que também é um desafio muito Sim, grande, aham, não é? Mas você citou algumas qualidades que você buscava, ou seja, essa dor, essa necessidade de oferecer esse tipo de roupa começou por ser uma assídua na na academia, no mundo fit, e hoje você trouxe isso. Trazer a marca para dentro e como foi pra o que dentro que da tem rotina. diferencial hoje, que você considera, assim, que é o seu diferencial? No mundo competitivo, a gente tem que ter um diferencial. Com certeza. E esse ramo vem crescendo cada vez mais, né. Sim, Cada sim. vez mais a gente vê mais lojas e mais lojas. Eu acho que assim, eu até comentei sobre isso no Instagram um dia desses, que as marcas elas precisam ter sua personalidade. Sim. Então, assim, você vai vender para quem se identifica com você, se identifica com a sua marca. Então, assim, eu sempre busco mulheres que gostam de se cuidar, que priorizam isso, que colocam isso mesmo na A marca rotina. fala, né? Exatamente. Então, eu sempre busco trazer roupas que passam isso, que é uma roupa que, assim, você tá fazendo uma coisa em casa, você vai na academia, mas se você precisar ir ali tomar um café, ou ir ali no mercado, ou resolver algum BO seu, você não precisa: "Meu Deus, eu tenho que levar outra roupa e tal". Não, eu gosto de trazer roupas que tragam essa praticidade, que tragam essa leveza, esse conforto para o dia Não a se dia da sente cliente. nua, que traz Exatamente, um que não se conforto sente até para o dia a dia, desconfortável. assim. Exatamente. Porque a gente sabe que roupa de academia, ela sempre teve esse olhar, as pessoas nunca gostam de usar porque: "Ah, não, eu fico muito exposta, eu fico vulgar demais", e eu procuro sempre trazer roupas que não passem isso. Hoje a Evolution Boss tem a cara de Carla Pires? Com certeza. Tem, você coloca mesmo o rosto Sim, sim. Eu faço na questão mídia. que a marca tenha o meu rosto, que as pessoas me veem nela. Por muito tempo as marcas fugiram um pouco disso, né, mas hoje a gente vê um exemplo claro, a CIMED, que o João Adib é quem coloca o rosto hoje, o Atacadão, o próprio dono é quem Sim, coloca, então sim. hoje é uma tendência a gente colocar, eu, por exemplo, no Autor dos Pod, eu estou colocando também a minha cara. Como você faz hoje, Carla, para conciliar CLT eu falo não só de tempo, mas de concentração. Eu tentei fazer isso na minha caminhada. Eu tenho um negócio com o meu irmão que a gente tem 17 anos. No começo, eu era representante de uma empresa e eu tive dificuldade. Eu não tive essa habilidade de transitar entre a CLT e empreender. Aí eu decidi logo empreender. Como você faz hoje para lidar com isso? É muito difícil, porque Complicado, né? tem dias que a mente está muito cansada, Focado no seu. esgotado, e aí você não consegue. Mas assim, eu acho que o apoio, quando a gente tem apoio, é muito mais fácil. Então, às vezes, eu chego em casa muito cansada ou muito esgotada, e tá ali minha mãe me incentivando, falando: "Vai". E quando eu vejo que eu tenho um planejamento. Então, assim, Você sabe aonde você quer chegar, se eu sei onde eu quero chegar, eu vou ter que abdicar de algumas com coisas. Então, certeza. assim, poxa, se eu preciso fazer hoje, mesmo que eu esteja cansada, eu vou parar nem que seja 30 minutinhos para ver uma pendência que eu preciso ver. Então eu acho que isso é uma parte também muito desafiadora, mas que é necessária, porque quando a gente tá, como você falou, transitando Nesses nesses 2 2 mundos, sim, é muito difícil. Então você tem que ter muito claro aonde você quer chegar. E eu tenho isso muito claro, por mais que às vezes tem dias que a gente deixa a procrastinação vencer, o cansaço vencer, mas aí quando você consegue fazer, você tem que focar bastante e tentar limpar ao máximo o excesso de pensamentos que a gente tem sim. para poder se concentrar mesmo e lembrar sempre do objetivo que a gente quer. Tem um termo que eu gosto muito de citar, principalmente no nosso bate-papo, é o intraempreendedor. É o cara que tem a mente empreendedora, mas que ele ainda é CLT. E você pode trazer essa experiência para nós que você já é, e Uhum. você fez um caminho meio que inverso, né. Eu tive essa É. curiosidade de te perguntar, porque normalmente a gente começa na CLT, pelo menos comigo foi assim. E Uhum. durante a CLT, ainda até para uma segurança, né, que o negócio Sim, quando começa a ter seu e você fez o caminho inverso. E hoje dentro da empresa que você trabalha, você se considera um intraempreendedor, ou seja, as suas ideias de empreendedorismo hoje servem também dentro sim, do CNPJ dos outros? Conta para mim como sim. você aplica isso. Tipo assim, chegar assim para o chefe e dizer assim: "Ó, eu tô com essa ideia aqui", o cara fala: "Pô, tem alguma coisa diferente aí".
não é a ideia de um simples funcionário, tem algo por trás aí, como você lidar com isso? Exatamente, porque assim, às vezes a gente acha os defeitos na empresa que a gente vê onde pode melhorar, Sim, né, e ainda sim, mais para ter visibilidade e tudo. Onde eu trabalhava antes, tinha muito essa questão, assim, que as pessoas todo mundo trabalhava com vendas, então assim, as pessoas não tinham um perfil tipo assim, de rede social para vender. Em sim, outras filiais as pessoas tinham, e eu falava: "Gente, vamos criar um Instagram da loja, tem um Instagram da loja pra gente postar, as ações que tiver, tudo maravilha. a gente faz lá". E onde eu tô atualmente, eu busco fazer essa mesma coisa. A gente fala: "Não, a gente precisa de mais mídia digital pra cá, a gente precisa de mais atenção, de mais vídeos para chamar o público certo pra cá". Então, quando a gente também tá empreendendo, a gente consegue ver muito essas coisas. Eu costumo chamar de olhar de dono. A Evolute tem quanto tempo, Carla? A Evolution tem 3 anos. 3 anos, recém-nascida, não Uhum, é, boa parte são dados estatísticos, muitas empresas fecha com menos de 1 ano. sim. Qual o momento, assim, da Evolute você disse: "Não, é isso aqui que eu quero, não tem é hora de queimar os barcos, não dá mais para voltar, é isso aqui que eu quero, deu certo". Não falo só de resultados financeiros, mas quando a ideia se encaixou, você disse: "Não, é isso aqui e é para lá que vai". Qual o momento nesses 3 anos? Quando eu comecei a ver as clientes indicando muito a loja, ou então procurando: "Carla, cadê novidade? Carla, eu quero isso, Carla, eu quero aquilo", eu vi que estava dando certo, eu ficava: "Meu Deus, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que vai ser". E Maravilha. aí, eu tô aí na luta, com fé em Deus, logo, logo eu vou conseguir ficar só com ela, no momento certo, as coisas estão caminhando. E aí, quando eu vejo que eu tô conseguindo criar uma Ia perguntar esse comunidade, momento dessa transição vai definitiva, mas se você chegar, vai quisesse chegar. falar. Tô caminhando para isso, né, é o meu plano futuro. E assim, quando eu vejo que cada vez mais a comunidade está se tornando mais forte, que eu vejo que cada vez mais eu tô conseguindo ter clientes mais fiéis, que realmente indicam. Meu Deus, eu tenho uma cliente que virou minha amiga, a gente começou com ela comprando de mim e a gente criou uma amizade e hoje em dia ela defende e indica a Meu loja, a Deus, minha marca é a prova com social daquilo que você exatamente. criou. Exatamente. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, aí que eu tenho certeza: "Meu Deus, é isso É aqui aqui. mesmo. É isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou conquistar e que eu vou lutar para crescer cada vez mais". Eu vou fazer uma pergunta, assim, eu sei que é sentimento muito seu, fique à vontade. Qual a sensação de ver alguém utilizando algo que você criou, um produto seu? Deve ser Ah, é maravilhoso. muito massa. Quando eu vejo alguém na rua postando foto, eu: "Ah, essa roupa é da minha marca, eu conheço, é de lá da loja". Eu amo, é muito legal, é muito gratificante. Uns dias atrás eu estava dando um brindezinho que era um gloss com chaveiro. Sim. E aí meus clientes estão pendurando o glossinho na chave, na bolsa, posta foto, me manda, me marca, é muito legal. É um E sentimento, você assim, de que gratidão é imensa. chegada às redes sociais, tudo vira prova social, né, Sim, nas sim, redes. E hoje ainda concilia a rotina constante de academia? com certeza. E é lá onde consigo a maioria das minhas clientes, né, é na academia, eu comecei lá, então eu comecei divulgando lá, então assim, é algo que eu também não posso abandonar, porque eu preciso também mostrar para minha cliente que eu sou uma pessoa que eu me Sim, cuido. Então eu não posso chegar e ter uma marca que incentive ela a se cuidar se eu não me cuidar. sim, sim. Então é uma parte que eu não deixo de mão também pela minha saúde, né, por algo que eu gosto, é uma coisa que tá dentro da minha rotina sempre. E é uma coisa que faz parte do universo Sim. fitness, de tudo, né. Na apresentação eu comecei falando, transformou uma rotina Uhum. fitness em um negócio. Inclusive a loja também me ajudou a manter mais a rotina fitness, porque eu não sei se eu não tivesse a loja, se estaria dessa mesma forma que eu Sim, tenho sim. isso comigo hoje, né. Porque a loja, de certa forma, te mantém dentro desse universo, Sim. porque você tem que transitar dentro desse meio. Uhum. Deixa eu te perguntar, nesses 3 anos, teve algum momento, assim, de medo, de suspense, de: Com "Ai, meu Deus, certeza. será que eu tô no caminho certo?", alguma dúvida, algum medo, assim, que quis te tomar, mas logo, logo você resolveu? Que hoje até sentando, assim, dá até para dar risada, mas naquele instante assustou? Teve sim, já teve uma época que eu nem postava mais, nem tinha mais nada, assim, da loja, e foi uma época que eu estava pensando mesmo, assim, em desistir. Que eu fiquei assim: "Meu Deus, será que vai dar certo mesmo? Será que é isso mesmo?".
E eu fiquei um tempinho, acho que foi quase 6 meses, assim, parada, aí depois eu sabe quando dá um estalo assim: "Não, volte, vá, faça", e aí foi que eu fiz. Mas sempre tem essas horas, assim, do medo, quando a gente vê que a gente não tá vendendo, não tá alcançando aquilo que a gente queria no tempo que a gente queria, você para assim, pensa: "Poxa, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo?". Mas aí eu paro, respiro, boto a cabeça no lugar: "Não, vai sim, é isso aqui mesmo", e aí a gente vai E indo. no mundo fast food, tudo pronto, a gente quer tudo para ontem, É e às verdade. vezes as coisas não acontecem no time que a gente quer e bate um certo A gente desânimo. acaba sendo muito imediatista, porque, na verdade, tem uma questão muito de se comparar. E eu, às vezes, tenho um pouco esse problema, que às vezes eu vejo uma pessoa que começou depois, eu: "Meu Deus, a loja dela já tá assim, a minha ainda não", mas a gente tem que entender que cada uma tem seu Cada um tem seu tempo. processo. Exatamente. E hoje eu costumo dizer, Carla, que a internet ela te proporciona muito isso. É o nosso conteúdo, eu te falei ali desde o início, que é leve, porque fica fácil você ser verdadeiro. E a Uhum. internet ela traz uma imagem, então não dá para a gente medir a nossa real, cada um tem sua realidade, concorda? Exatamente, exatamente. Eh, e no mundo de academias, você pretende, assim, montar lojas dentro de academias ou você ainda não se atentou para isso? Porque eu tive um cliente há um tempo atrás, a academia ideal ali no Vale do Ugunjá, e nós, na época a gente montou uma loja fitness dentro da academia. Você já pensou nisso? Tem ideias? O que me fala aí da Evolutio em termos de expansão, o que que você parece uma pessoa bem decidida daquilo que você quer. O que que Uhum. você tem o horizonte? Pode falar para nós ou ainda é segredo? Pode Pode sim, sim, pode. fique à vontade. Eu não é meus planos eu ter uma loja física, mas assim, eu quero ter um espaço físico da loja como showroom, para Certo. ter o escritório certinho e assim, às vezes uma cliente quer experimentar alguma roupa, alguma coisa, e para ter esse espaço. Eu já pensei e já estava pesquisando, é porque às vezes o CLT me prende muito nessa questão de fazer exposições em academias, então assim, Sim, só que um aí stand. exatamente, um stand de 3 dias, de 4 dias, só que aí eu precisaria ter uma disponibilidade maior para isso. E aí o que acaba me impedindo um pouco é isso, mas eu tenho esses planos sim, Esses planos de avançar. Hoje você funciona 100% no no online. online. Isso. E em termos de provar, como se dá isso? Você aceita a devolução como o Sim, mercado pago, por exemplo, que você tem um período de teste, como você lidar com isso aí? Esse universo eu não conheço, esse sim. digital eu não conheço muito. Ó, todas as compras das clientes, elas têm um prazo de 7 dias corridos, depois que chega, tanto para troca ou para devolução, caso não sirva. Para as clientes que moram mais perto, eu monto uma bagzinha com as roupas que ela quer experimentar e levo para ela experimentar. As que moram mais longe, infelizmente, às vezes não dá para fazer isso, mas aí eu Entendi. dou essa opção, ó, se não servir, você pode trocar, ou você pode devolver, como achar melhor. Mas eu sempre tento com as que moram mais perto, eu levo as roupas na casa dela, tudo certinho. Pra elas experimentarem, deixo um período, assim, no máximo de 24 horas e depois eu Entendi. pego. Você é nascida no subúrbio? Sim. E como lidar com esse antagonismo de subúrbio e empreendedorismo? O que que você teve algum desafio por esta localidade ou você sempre teve um olhar diferente? Porque às vezes você é do subúrbio, mas não transita lá muito. Você teve alguma influência externa de outros bairros ou essa ideia surgiu lá mesmo, dentro do subúrbio? Surgiu aqui mesmo, aqui mesmo. Como eu disse, dentro da minha casa, a gente sempre teve muito isso. Eu acho que a questão do subúrbio é você buscar o público certo. Porque, assim, lá a gente é muito acostumado a ver roupas que são de qualidade menor, mais barata e tal, que o Sim, público tem público que busca sim, muito isso. Então, sim. assim, às vezes para você introduzir que vale a pena você investir um pouco mais, mas numa roupa que vai ter uma durabilidade melhor, às vezes é um desafio. Mas quando você consegue conquistar 1, 2, 3 pessoas, elas já vão levando isso a outras pessoas. Foi o que aconteceu recentemente. Eu vendi para essa minha amiga e ela já indicou para outra pessoa. A outra pessoa: "Não, mas a roupa dela é cara, é muito cara". Ela: "Mulher, invista, vale a pena, que as minhas roupas dela duram muito". Então, assim, eu acho que esse é um dos principais desafios, é a pessoa enxergar valor nas coisas, Sim. entendeu? Eu costumo dizer que é melhor ser conhecido pela qualidade que pelo preço. Não é Exatamente. isso? E é como você falou, sempre tem um público-alvo para aquele, Uhum. produto que você Sim, tá sim. criando. E eu também não busco só focar aqui, né, eu busco sempre expandir, eu É, faço entregas para toda Salvador, tem muita cliente de fora aqui da Boca do Rio, da Pituba que compra comigo, já enviei para fora de Salvador também, tem um cliente de São Paulo.
Então, E assim, a o gente meio sempre digital não te busca limita em fronteira, né, tem exatamente. essa liberdade. Carla, o que você diria hoje, né, nós estamos chegando para o final, o que você diria hoje para uma pessoa, de repente até da sua idade ou até com menos idade, você que pretende empreender, o que que você pode até falar olhando para aquilo, qual o conselho que você daria? Porque às vezes as pessoas olham de fora só o glamour de ter um Exatamente. negócio próprio, mas não sabe os perrengues, como propriamente dito, os Sim. desafios em si. O que que você diria para essa pessoa que vai estar com certeza tá te assistindo e que vai ver em você uma inspiração para começar um negócio que só está na mente? Se tiver mesmo força de vontade, dedicação e quiser ter o próprio negócio, vá. É assim, é um mundo muito grande, tem espaço para todo mundo. As pessoas acham que tipo: "Ai meu Deus, mas tem muita concorrência", mas não, tem espaço para todo mundo. Mostre sempre a sua personalidade, coloque a sua essência dentro de tudo que você faz. Perfeito. Eu acho que quando a gente entrega a nossa essência, mostra o nosso lado, as pessoas se identificam, as pessoas compram mais e as pessoas se apaixonam realmente pela marca. Então assim, desafio sempre tem, dificuldade sempre tem. A gente não pode achar também que empreender é só flores. Sim, Tem sim. dificuldade como qualquer outro emprego, como qualquer outro trabalho, mas você vai medir as dificuldades que você quer para você chegar onde você quer. Então, se você quer chegar, sonhar alto, se você quer ir lá para frente, as dificuldades vão ser maiores e a gente tem que passar por isso. Maravilha, excelente conselho. E aqui a gente encerra um bate-papo enriquecedor, não é? Depois de um conselho desse, eu creio que muita gente vai tirar a ideia do papel. Muito obrigado. Não perca nossos próximos episódios com conversa tão enriquecedora e maravilhosa como essa.